Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje o nosso vídeo vai prometer um daqueles assuntos para deixar qualquer religioso com cabelo em pé. Pois é, pessoal, hoje nós vamos descobrir se realmente é pecado fazer sexo antes do casamento. O que acontece? Muitas pessoas pegam alguns textos bíblicos para condenar as pessoas, dizendo que elas estão praticando prostituição, que essas pessoas estão cometendo um certo tipo de lascívia e outras coisas mais ao terem relação sexual fora do casamento. Mas será mesmo que a Bíblia ela demonstra que o sexo antes do casamento ele é algo condenável? Ou será que tem livros bíblicos que demonstram que o sexo antes do casamento não tem nenhuma importância diante de Deus? Bom, se você quer saber a respeito deste assunto, eu convido você a ficar comigo aqui hoje, porque esse assunto promete. Mas antes de nós iniciarmos, eu gostaria de pedir a você, deixa aí no vídeo aquele like, curte esse vídeo, porque você curtindo esse vídeo, o YouTube entende que este conteúdo é relevante, ele aparece para mais pessoas. Compartilhe essa mensagem, pessoal, para todas as pessoas que você conhece, quem namora, quem é solteiro, quem é casado, amigos, parentes, familiares. Compartilhe o WhatsApp, Facebook, Instagram, aonde você quiser, pode compartilhar para que eles também tenham acesso a essa informação. E não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, pessoal. Vai aí rapidinho, se inscreve no nosso canal, porque aí você vai ficar por dentro de todos os conteúdos que são colocados aqui semanalmente, tá certo? Bom, nós vamos dar início ao nosso material aqui. Lembrando que se você quiser adquirir esse esboço, adquirir este conteúdo, você pode entrar em contato comigo. Esse esboço ele está disponível, você pode entrar em contato comigo, adquirir e ajudar também o meu trabalho, tá certo? Bom, vamos dar início aí ao nosso esboço que está na tela e vai dizer o seguinte aqui: é pecado fazer sexo antes do casamento? O presente estudo se baseia no aparato da Bíblia Hebraica Stuttgartensia, que provém do Códice Leningrado B19, que é o manuscrito mais antigo completo do Antigo Testamento que nós temos até hoje, tá? O manuscrito completo, tá? Mais antigo. Então nós temos aqui a visão tradicional entre cristãos e judeus era que Salomão havia escrito o livro inteiro, que é o livro de Cântico, que será o livro que nós vamos nos basear aqui com base nesse estudo. Eu fiz muita coisa referente a essa questão do livro de Cânticos. Nós vamos fazer análise também de outros livros, de outras expressões aqui dentro de outros livros. E vamos saber se realmente o termo que muitas pessoas traduzem como fornicação realmente se refere a sexo entre pessoas solteiras, tá? Então nós vamos ver aqui. A visão tradicional entre cristãos e judeus era que Salomão havia escrito o livro inteiro, tá? De Cânticos. A evidência do livro o insere no reinado de Salomão ou perto dele, mas não é possível saber ao certo quem realmente escreveu. Então muitas pessoas gostam de atribuir o livro de Cânticos a Salomão para tentar colocar ali um suposto relacionamento entre Salomão e as suas esposas. Mas nós temos um problema. Quando a gente se inicia o livro ali, o livro pode ser traduzido ali, que eles traduzem Cantares de Salomão, mas na verdade não é de Salomão, é Cantares para Salomão, tá? Então algumas pessoas colocam isso aí, é a opinião de alguns estudiosos também. O livro emprega a linguagem do amor apaixonado que causou espanto. O nome divino só aparece nele sob a forma abreviada, Yah, em 8:6, uma chama de Iá. No século I de nossa era, os judeus cantavam o cântico nas festas profanas de casamento e continuaram a fazê-lo, malgrando a interdição feita por Rabi Akiba. Então, ou seja, esse cântico, que o próprio nome já diz, é um cântico, eles cantavam isso, ou seja, nas festas profanas de casamento, tá, pessoal? Olha só onde que era utilizado este cântico aqui, que é colocado na Bíblia como inspirado, tá? E nós vamos ver com base nele se realmente procede essa questão do sexo antes do casamento aí, se ele realmente é tratado como pecado.
Nos meios judaicos foram levantadas dúvidas sobre a canonicidade do cântico e foram resolvidas pelo apelo à tradição. Então já começa por aí. As pessoas têm um livro como inspirado dentro da Bíblia, um livro que faz parte do canon, faz parte dos outros textos que muitas pessoas consideram como inspirados, mas na verdade ele só foi colocado aí dentro da Bíblia por causa da tradição, tá? É fundando-se sobre esta que a igreja recebeu sempre o cântico como escritura santa. Procurou sua origem do cântico no culto a Istar e a de Tamuz e nos ritos antigos de matrimônio divino, de erogamia cultual que se supõem realizados pelo rei, substituto de Deus. Então, uma forma de divinizar ali o rei era utilizado aí esse cântico dentro dessa questão aí. Tal ritual tomado dos cananeus teria sido praticado também no culto a Yahvé ou Iá, e o cântico seria livrete expurgado e demitizado dessa liturgia. O caráter inspirado do livro é colocado em xeque pelas declarações de amor profano que nós vamos ver aqui, tá? O livro ele traz uma questão que as traduções bíblicas não espelham, tá? Com efeito, o poeta parece retomar frequentemente a linguagem profética da aliança, como na expressão procurar, encontrar, em capítulo 3, verso 1 e 2. E sua obra apresenta muitos contatos com o Salmo 45, que propõe os mesmos problemas de interpretação. Por outro lado, dos escritos apócrifos do século I de nossa era, parecem depender do cântico, a vida de Adão e Eva, escrito anterior ao ano 70 d.C., menciona-se o nardo, o açafrão, o cálamo, o cinamomo, conforme Cantares 4,14. Falando de Eva e Sete, no quarto livro de Esdras, fim do século I, sucedem-se as imagens da vinha, pomba e lírio, conforme Cantares 1, 14, 2 a 1. Então fizeram-se aí utilização desse livro aí, escritos também considerados apócrifos. O cântico invoca a aproximação com as cerimônias e os cantos de núpcias dos árabes da Síria e da Palestina. Citam-se semelhantes ao Vasf, descrição da poesia árabe. Aproximam-se sobretudo os cantos de amor da poesia egípcia, obras que evocam em todo lugar as vestes, os jardins, e em que o amante chama a sua bem-amada de minha irmã. Então, seja, isso que é tratado dentro do cântico, é pego do que? Da poesia egípcia, árabe, ou seja, que era comum ali na Palestina. Não era algo que a pessoa teve revelação, não era algo que veio por inspiração, não. Isso foi pego de fontes que já existiam, tá? O autor de cânticos inspirar-se-ia nesses poemas egípcios, conhecidos há muito tempo em Israel, mas não seguido em plano definido. A intenção do autor se revelaria desde o início em alguns traços referentes ao Egito, a égua atrelada aos carros de Faraó, 1,9, a tez morena da jovem, 1,3, se aplica a si próprio o nome de Lótus, 2,1, palavra hebraica tomada do egípcio, tá? Então o que acontece? Muitas pessoas pegam aí essa questão do cântico, falar, mas porque o cântico ele é inspirado, está entre os textos inspirados da Bíblia, só que tem um problema, não veio por inspiração, ele veio de fontes egípcias, tá? Que o autor se utilizou dessas fontes que ele tinha na época para escrever o cântico, ou seja, só modificou algumas coisas. Aí tem inspiração nisso? Não, não tem inspiração nisso, né? Já cai por terra também essa questão da inspiração. Vamos lá para o texto, vamos? Cânticos 1, 2. Agora vocês vão ver aonde que entra a tendenciosidade dos tradutores. Muita coisa que deveria ter sido traduzido como está no hebraico, o próprio aparato da Bíblia Hebraica Stuttgartense aponta isso, vocês vão ver que foram ocultados dos tradutores, por quê? Para tentar provar um suposto amor no texto, mas na verdade esse amor existe? Existe, só que é mostrado de uma forma profana. Então essa forma profana foi ocultada pelos tradutores para não ficar uma coisa como que a pessoa que está ali se dirigindo à sua amada, ao seu amado, eles estivessem ali praticando atos, né? Praticando atos que o texto mesmo não os condena. E aí é onde entra o problema. Se não tem condenação,
na questão do que eles estavam fazendo, quer dizer ali que já cai por terra essa questão do sexo antes do casamento, porque eles estavam praticando isso e em momento algum eram condenados pelos seus atos. Mas vamos lá. Cântico 1:2 vai dizer: beija-me com os beijos de tua boca, porque é melhor o teu amor do que o vinho. A Septuaginta e a Vulgata trazem a expressão conforme mastoi sou, seu peito, para a expressão dodica, que é os teus amores luxuriosos, tá? Mastoi tem significados de peito, seios, mamilos de um homem ou uma mulher, tá? Usado dessa forma por autores como Sófocles e Heródoto. Dessa forma o verso ficaria o seguinte: que me beije dentre os beijos de a boca dele, porque bom os seus mamilos, mais do que o vinho. Então olha só para você ver, o texto está dizendo mamilos, está trazendo peitos, e na verdade eles colocaram de forma tendenciosa ali o teu amor. Da onde eu extraí essa informação? Do aparato crítico da Bíblia Hebraica Stuttgartense, tá? Lá aponta todas essas variantes, apontam também formas que deveriam ter sido colocadas pelos tradutores, mas que na verdade tendenciosamente eles ocultam isso das pessoas, né? Porque eu já venho falando aí há muito tempo atrás que as traduções estão sendo feitas por conveniência. Cânticos 1:3 vai dizer o seguinte, continuando aqui, né? Então por aí você já vê aqui no primeiro texto que a amado queria palpar ali os mamilos da sua amada. Aí vem a questão do seguinte: o texto fala em algum momento que isso é pecado, porque olha só para você ver, apalpar os mamilos. O texto está dizendo que isso é pecado, olha só para você ver, está falando que vai apalpar os mamilos. Isso está dentro de um livro considerado inspirado, tá? Um livro considerado inspirado por Deus. Cânticos 1:3: suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Nós temos a expressão em hebraico aqui, lereia shemaneika tovim, que é para odor os teus olhos bons. A Septuaginta vai trazer a expressão kaiosme miron suiper pantatá aromata, e odor escorrendo seu para todo o perfume, conforme o capítulo 4:10. Nós temos a expressão também que é shemen turik, que é óleo é derramado, possui uma atestação de que foi inserido no lugar de outra expressão, que é a expressão shemen tamiruk, que é óleo de raspagem, óleo de esfregadura, tá? Então o texto ele vai trazer óleo derramado, mas na verdade deveria estar óleo de raspagem, óleo de esfregadura. Já os manuscritos de Qumran possuem as expressões ali raspagem e mistura de ungüentos, tá? Conforme atestado pela Septuaginta. Áquila e a Vulgata trazem expressão equivalente para elaion ekkeomenon, óleo derramar, conforme a expressão em hebraico shemen murak, que é óleo de raspagem, tá? Então Áquila, que também é um dos estudiosos da época da questão da Septuaginta, que também traziam algumas questões dentro do texto grego, ele também vai atestar junto com a Vulgata essa expressão óleo de raspagem, tá? Então nós temos essa expressão aqui, ó, que essa expressão aqui que provém de raká, que é misturar, preparar, mistura, tá? Isso que é traduzido como óleo de raspagem. Essa raiz é a forma hebraica de um empréstimo linguístico do acadiano ruku, que também significa preparar pomadas e ungüentos. Existem dados indicando que na Mesopotâmia a produção e o comércio de perfumes já tinha atingido um nível bem elevado por volta de 2000 a.C. O texto estaria indicando um tipo de óleo usado em massagens corporais, tá? O verso ficaria da seguinte forma: para o odor teu óleo esfregadura bons, óleo raspagem o teu nome, por isso mulheres jovens te amam, tá? Então olha só o que acontece. Então se tratando de um óleo de raspagem, de um óleo corporal, você sabe que óleos de massagem, óleos corporais, eles são usados aonde, pessoal? É óbvio que são usados em momentos que as pessoas vão ter ali uma prática sexual, né? Por isso que nós vemos aí que tem alguns lugares que utilizam o termo aí de massagens, né? Para não ficar um termo mais chulo, para levar as pessoas a entenderem o local como uma zona, como um cabaré e etc e tal. Então utilizam ali
casa de massagem, né? Então, para você ver que aí o texto está dizendo que haveria ali uma massagem, ou seja, é um momento íntimo entre os dois ali, ou seja, uma declaração clara mostrando o momento que antecede o sexo entre o amado e a sua amada no livro, tá? Cântico 1:4. E lembrando que isso não sou eu, tá? Que estou dizendo, isso aqui são as variantes que aparecem no texto, tá? Que deveria ter sido traduzido dessa forma, só que não foi traduzido, né? As Bíblias em português não mostram isso. Cântico 1:4. Leva-me após ti, apressemo-nos, o rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos do teu amor, nos lembraremos. Mais do que do vinho, não é sem razão que te amam. A Septuaginta vai trazer a expressão eukusan, que é puxar, arrastar. Puxão na vida mental ou moral, e também pode ser traduzido como atrair, seguindo a expressão meshakutka, que é tirou, puxou, arrastou e agarrou. No lugar da palavra hebraica meshekne, que é arrebata-me, ou seja, os tradutores colocaram arrebata-me ou leva-me, mas na verdade seria puxão ou puxar, arrastar. No lugar do vocábulo dodeika, os teus amores luxuriosos, que também é traduzido no verso anterior, deveria estar no texto a expressão mamilos, conforme atestado pela Septuaginta, tá? O aparato vai arremessar novamente a esse vocábulo lá, mastoi sou, ou seja, os teus mamilos, tá? E o verso ficaria da seguinte forma: arrasta-me após ti, corramos. Faz-me entrar o rei, o quarto escuro dele. Jubilemos e nos alegremos por ti. Façamos acordar mamilos mais do que o vinho. Vinhos novos te amo. Então, ou seja, o texto está dizendo que o rei iria fazer com que aliás, o amado levaria, né, ao quarto dele, ou seja, o rei levaria ela ao quarto dele e faria com que os mamilos dela fossem acordados. Olha só para você ver o que o próprio texto hebraico está dizendo, o que o próprio aparato está denotando ali que deveria estar no texto. Olha só para você ver como que são as coisas, tá? Cânticos 2:3. Qual a macieira entre as árvores do bosque? Tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento. E o seu fruto é doce ao meu paladar. Olha só para você ver isso daqui, olha. Nós temos a expressão em hebraico, que é a expressão iprior metok liriki, que é e o fruto dele doce para o meu palato. Peri, que é fruto, pode designar o fruto do ventre, ou seja, os filhos. Provém da raiz pará, que significa frutificar, ser frutífero, ser fecundo e ramificar, tá? Outro vocábulo também que é traduzido ali, que é o vocábulo requi, que significa palato, boca, é definida no contexto de gosto e fala. O verso é uma referência clara ao sexo oral, aonde a amada adora sentir o gosto daquilo que gera fruto de seu amado. Da onde que é essa informação? Olha só a terminação do versículo aqui, ó. E o seu fruto é doce ao meu paladar. E aqui fruto, pessoal, está referindo àquilo que pode gerar filhos, tá? Então aqui a amada, ela está dizendo que ela adora sentir, você sabe o que, na boca dela, que provém ali do amado. Ou seja, aquilo que gera fruto do amado, ela adora sentir no seu paladar. Palato, que é essa tradução palato, que vem do vocábulo peri, que vem de parar, que significa frutificar, ser frutífero, ser fecundo e ramificar, está ali relacionado ao fruto do ventre, ou seja, aquilo que pode gerar fruto. Então, por aí você já vê que o livro ele trata do sexo explícito e que os tradutores ocultaram isso nas traduções. Olha só para você ver aonde que nós chegamos aqui com essa declaração, ou seja, a amada querer sentir o sabor do fruto do seu amado. Olha só para você ver. Cânticos 2:4. Leva-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. A Vulgata atesta a seguinte expressão: Introduxit me in cella, vinariam ordinavit, in me caritatem. Ele me trouxe para a adega, ele organizou caridade em mim. Simaco atesta a expressão episopreusate, que é sobre empilhado, conforme a palavra hebraica degiru, que é reunir-se
como uma ninhada, no lugar da expressão vetigilo, que é o estandarte dele. O verso ficaria da seguinte forma: ele me trouxe para a adega, ele reuniu-se comigo. Então, ou seja, o texto está se referindo, lembrando que aqui, aí as pessoas vão falar, mas ali era Salomão se falando ali de uma das suas esposas, né? Mas qual esposa seria essa? Porque a Bíblia fala que ele teve mais de 700. Salomão teve mais de 1000 mulheres. E qual que era a esposa realmente dele? Isso era permitido? Porque existem textos dentro da Bíblia que falam ali que Salomão não poderia fazer isso, mas ele fez. E você veja que em momento nenhum Deus condenou ele por causa das suas infinitas mulheres que ele tinha. E aqui o texto não se trata de um relacionamento entre pessoas casadas, tá? Porque o texto ele não fala que o amado e a amada eles eram casados. Pelo contrário, vocês vão ver mais adiante que eles estavam prometidos de casamento e, na verdade, o sapé caiaiá acontecia bem antes do casamento ser consumado. Olha só para você ver. E o livro não traz, até o momento, você veja que não traz nenhuma condenação. Vocês podem ler aí o livro de Cânticos, que vocês não vão ver essas condenações aí no livro, tá? Em relação a essas questões sexuais que estão sendo expostas aqui. Cantares 2,14 diz assim: pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o rosto, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce, e o teu rosto amável. A Septuaginta vai trazer a seguinte expressão: ecomena tu proteiques matos, que é segura na sua mão o muro, acompanhando a leitura, que é beceter, remidir, que é no esconderijo de os penhascos. Aí nós temos outra expressão também, que é a expressão aqui, ó, harini et maraike, que é me faz ver as tuas aparências. Rará, ver aparência humana, características humanas. Aparência externa se refere às características externas do corpo humano, como braço, rosto, pernas, órgãos genitais, etc. Nós temos outro vocábulo que é mire, que é aparência exterior, e forma visível, que também é utilizado no texto, tá? O texto se refere ao amado desejar ver o corpo da sua amada, de a segurar em sua mão e a colocar contra a parede. Isso que o texto está dizendo, tá? Conforme essas traduções, essas atestações aqui, se baseando no aparato da Bíblia hebraica, tá? Então, olha só para você ver. Até aqui nós estamos vendo que o amado deseja ver a sua amada nua. O seu amado a sua amada chamou o seu amado para levá-la para o quarto ali do rei, para acordar os seus mamilos. Você veja que o texto fala que os mamilos dela são mais saborosos do que o vinho, ou seja, quer dizer que isso demonstra que o amado já estava provando desses mamilos. Então, por aí você vê que o texto ele é uma forma clara de demonstrar o sexo explícito. E o problema é que, se uma vez que ele demonstra o sexo explícito, e em momento algum existe uma condenação para isso, você veja que o sexo antes do casamento, ele não recebe uma condenação por essa parte. Aí algumas pessoas vão falar, mas tem textos no Novo Testamento que falam sobre a imoralidade. Nós vamos saber a respeito disso também mais à frente no vídeo. Nós vamos chegar lá ainda, tá? Cânticos 3:4. Mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei ir embora, até que o fiz entrar em casa de minha mãe e na recâmara daquela que me concebeu. Aí nós temos aqui, a Vulgata vai trazer a seguinte expressão: Paululum cum petracissem eos inveni quem diligite, anima mea tenui eum nec dimitam, donec introducam, ilum indomum matriz meae, et in cubiculum genetricis meae, que significa pouco depois de passar por ele encontrei aquele a quem minha alma ama, e não o deixarei ir até que o leve à casa de minha mãe e ao quarto de minha mãe. Então isso que a Vulgata vai trazer, que realmente ele ia levar ela para o quarto, tá? Que ela ia levar ele para o quarto. E nós temos em hebraico
Arrasti velo arpenu ad sherabe tiv elbed imi veelel reder horati, que é agarra-o e não o largo, até que o faça ir para a casa de minha mãe e para o quarto escuro me concebeu, tá? Porque vocês vão entender que, ó, Sherabitiv, que é traduzido como faça ir, tem um significado de entrar, penetrar e coabitar, tá? Então esses são os significados. Pode tanto entrar nela, penetrá-la ou coabitar com ela. Nós temos outro vocábulo aqui também, que é o vocábulo reder, que é quarto e sala. Designa a sala onde os governantes podem encontrar privacidade, tá? Referência ao quarto do governante, aonde as rãs deveriam entrar, ou seja, o quarto ali mais íntimo do governante de Faraó é o quarto do noivo, o local de nascimento de uma noiva e para onde ela traz o noivo. Nós temos outro vocábulo também, que é o vocábulo hará, que é conceber, engravidar, estar com criança, tá? Conforme a tradução dos léxicos que foram consultados aqui. O texto é claro em dizer que o amado seria levado para o quarto, penetraria e engravidaria sua amada. Olha só para você ver. O texto ele é claro em dizer isso, conforme as expressões utilizadas aqui, tá? Então o amado ele iria levar a sua amada para o quarto, a penetraria e a engravidaria, tá? Isso é o que o próprio texto bíblico está dizendo, o próprio texto hebraico está trazendo, só que as traduções elas não colocaram isso, né? É interessante ver que as traduções em português são bem tendenciosas em certos pontos, tá? Cânticos 3:7. É a liteira de Salomão, 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. Nós temos aqui a expressão Rinemitator Shelishlomo, Shishim Giborim Sabiv La Migboré Israel. Eis que a cama dele, que de Salomão, 60 valentes de redor dela, dentre os valentes de Israel. Por acaso a amada gostava de suruba? Por quê? Porque aqui o texto fala, eis que a cama dele, que de Salomão, 60 valentes ao derredor dela, dentre os valentes de Israel. E no contexto você veja ali, que ou seja, o texto está dizendo que existiam várias pessoas ao derredor ali daquela cama. Ela fazia sexo com vários homens ao mesmo tempo, por essa expressão, porque lá se fala que tinha 60 valentes ao derredor dessa cama, e era uma cama que ela frequentava, conforme os contextos que nós vemos aqui. Então quer dizer que existiam vários homens para assisti-la, ou para praticar sexo com ela? Fica aí essa pergunta para os religiosos, né? Defensores aí da proibição do sexo antes do casamento. Cânticos 4:1. Como és formosa, querida minha! Como és formosa! Os teus olhos são como os das pombas, e brilham através do teu véu. Os teus cabelos são como o rebanho de cabras que descem ondeantes do monte de Gileade. A Septuaginta vai trazer a seguinte expressão: aí apecaliftesan, o desnudar, para o vocábulo shegilshu, que cabriolam, o que faz o verso rezar. Os teus cabelos são como o rebanho de cabras que desnudam do monte de Gileade. Aqui cabras são referências a mulheres jovens e que estariam se desnudando ou ficando nus, tá? Então aqui o texto é uma referência clara que realmente existiam mais mulheres que estavam se desnudando ali e realmente estavam ficando nus. Então, ou seja, o texto mostra que as pessoas estavam tirando suas roupas, se despindo das suas roupas ali, ficando nus. Nus para quê? Será para quê? Para apenas mostrar o corpo ou outras coisas seriam praticadas ali? Então fica aí para vocês verem como que a linguagem do livro é uma linguagem totalmente erótica. Cânticos 4:5. Os teus dois seios são como duas crias, gêmeas de uma gazela, que se apacentam entre os lírios. Nós temos a expressão em hebraico, Shenei Shadik, que é os dois dos teus seios. Shad, que é peito feminino, peito da mulher, tá? Eu fiz questão de buscar aí essas questões para vocês verem que realmente o vocábulo que está ali é esse mesmo, tá? O texto fala claramente sobre os seios femininos e o desejo do amado de usufruir deles, tá? Então, porque se ele está falando que teus dois seios são como duas crias, quer dizer que ele usufruía desses seios ou que ele os comparava a alguma coisa e tinha o desejo de usufruir desses seios, tá? Cântico 4:10. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Quando melhor é o teu amor do que o vinho,
e o aroma dos teus ungüentos do que toda sorte de especiarias. No lugar do vocábulo dodeica, que novamente o aparato vai trazer essa questão, os teus amores luxuriosos, deveria estar no texto os teus mamilos, conforme atestado pela Septuaginta, com a expressão mastoiso, tá? O verso ficaria da seguinte maneira: os que se tornam belos os teus mamilos, a minha irmã noiva, o que são bons os teus mamilos mais do que os vinhos. Você está falando que são bons, que está fazendo essa comparação, porque ele provava desses mamilos. E o odor dos teus olhos mais do que o bálsamo. Olha só para você ver. Então, nesse texto que fala de noiva minha, ou seja, demonstra que ele nem era casado com ela e usufruía, ou seja, os dois usufruíam da sua atividade sexual. Olha só para você ver o que o texto está dizendo. Cântico 5:1. Já entreis no meu jardim, minha irmã, noiva minha. Colhi a minha mirra com a especiaria. Comi o meu favo com mel, bebi o meu vinho com leite, comei e bebei, amigos. Bebei fartamente, ó amados. Aí nós temos a expressão batilegani, arrotkala, aritimori, imbessami, alcati yari, indbishi shatiti yeni, in halabi, iklu, rein, shetu, veshkru, dodim, que significa: venho para o meu jardim, a minha irmã noiva, colha a minha mirra com o meu bálsamo, como o meu favo de mel com o meu mel, bebo o meu vinho com o meu leite. Comei, companheiros, bebei e vos embriagai, amados. O texto faz associação entre a amada, a noiva, e o jardim e mostra que o noivo não casado pretendia fazer com ela sexualmente. O mais interessante é que apenas nessa parte da narrativa do livro, o mesmo menciona que a amada é noiva, o que em outros capítulos anteriores demonstra que não se tinha casado diante de tudo o que fizeram e nem casaram também, porque aqui fala que é noiva e não que seja uma pessoa casada ou tratada como mulher dele ou como esposa. Então quer dizer que você veja que ele fez essa associação ali do ato sexual, ou seja, nem casados eles eram. Aí vem a pergunta: onde está a proibição dentro do livro do sexo antes do casamento? Porque para os religiosos alegam que as pessoas não podem manter relações sexuais antes do casamento. Mas aonde está essa proibição? Onde se encontra esse texto dentro da Bíblia que proíba essa atitude? E dentro desse próprio contexto do livro de Cânticos, aonde está esse texto diante de declarações explícitas de sexo como essas? Fica aí essa pergunta para os religiosos também responderem, tá? Cânticos 5:3. Já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez? Já lavei os pés, tornarei a sujá-los? Nós temos a expressão aqui, ó, fachatete, et kutanit, que é despir a minha túnica. Nós temos aqui fachat, que é despir, invadir. Ocorre 42 vezes no Antigo Testamento. Tem os significados de tirar a roupa, invadir e despir, tá? O texto deixa claro que o amado já estava nu, esperando a sua amada. Então o texto ele deixa bem claro que o amado já tinha tirado a sua roupa e estava ali esperando a sua amada para vir consumar o ato que os dois desejavam consumar e que já vinham consumando pelas declarações no texto, tá? No contexto do livro. 5:4. Meu amado meteu a mão por uma fresta e o meu coração se comoveu por amor dele. Nós temos aqui Dodi, Shalá, Yadu, Minhaor, Umeia, Ramu, Alive. O meu amado estende a mão dele pela cavidade e as minhas entranhas fazem ruído em mim. Essa é a tradução literal, tá? De toda essa expressão em hebraico aqui, tá? É a tradução mais literal disso. Tá? Você veja que as traduções em português aí têm sido tendenciosas. Nós temos aqui Hor, que é utilizado como buraco, cavidade, buraco de fechadura erótico e também pode ser traduzido como vagina, tá? Isso conforme a definição de alguns léxicos, tá bom? Nós temos outra expressão meê, que é corpo, ventre, como sede de origem do homem, partes internas como sede de sentimentos e excitação, ou o abdômen também. O texto demonstra o ato sexual entre o amado e a amada e não há como negar pelas palavras expressas no texto, tá? Que eu falo assim, o meu amado estende a mão dele pela cavidade
e as minhas entranhas fazem ruídos em mim. Então por aí você já vê, eu não preciso nem comentar sobre essa questão aqui, porque por aí vocês já verem o ato sexual explícito nesse texto aqui, que é Cantares 5:4, tá? Que os tradutores aí, ou seja, manobraram o texto, tá? Para ficar de uma outra forma, mas na verdade está falando ali, vocês sabem de quê. Cântico 7:3, os teus dois seios como duas crias gêmeas de uma gazela. Shenei Shadik, os teus dois seios. Se é proibido fazer sexo antes do casamento, como muitos alegam, por que o livro de Cantares é tão erótico mostrando o sexo explícito dessa forma? Se realmente é proibido fazer sexo antes do casamento, como muitas pessoas alegam, muitos religiosos alegam, por que o livro de Cantares ele demonstra aí o sexo erótico explícito dessa forma, sendo que é um livro inspirado, que está dentro da Bíblia dos senhores e das senhoras aí? Então fica aí essa pergunta para os religiosos também responderem. Cântico 7:7. Esse teu porte é semelhante à palmeira e os teus seios a seus cachos. Nós temos a expressão zot, komatek, dantar, letamar, veshadaik, leashkolot, que significa: esta tua estatura é semelhante como a tamareira, e os teus seios como cachos. Aqui os seios são analisados e comparados. Isso mostra realmente o desejo que esse homem possuía em ter relações com a sua amada. O mais interessante em todo o livro é que não vemos nenhuma proibição a esse erotismo, linguagem sexual ou muito menos isso sendo dito que é pecado. É o mais interessante, né? Diante de toda essa imagem erótica, diante de toda essa linguagem sexual, nós não vemos nenhuma proibição, nem por parte de Deus e muito menos do autor dito aí, que seja, mas é um cântico. É um cântico que você veja que o cântico era cantado nas festas de casamento. E aí, como é que vocês me explicam isso? Religiosos, como que isso fica aí agora, né? Por aí já cai por terra essa questão do sexo antes do casamento ser pecado. Vocês vão ver aí em outros textos a comparação de um pequeno vocábulozinho que as pessoas têm traduzido de forma equivocada, tá? Cântico 7:8. Dizia eu, subirei a palmeira, pegarei em seus ramos, sejam os teus seios como os cachos da vide, e o aroma da tua respiração como das maçãs. Nós temos a expressão amarti ele, betamar orrazá, besansinaiv, vaiuna, shadik keshkelot, hagefen vere apek catapunrim, que significa: digo, subirei em tamareira, agarrarei nas penículas dela, e que sejam agora os teus seios como os cachos de a videira, e o odor de teu nariz como as maçãs. O amado deseja apalpar as partes íntimas de sua companheira. Novamente, há uma comparação que demonstra que o amado desejava sua companheira de forma sexual, e isso não é tratado como pecado no livro, tá? Então o texto ele deixa claro justamente essa comparação que ele fazia. Se ele comparava, ou ele experimentou ou desejava experimentar, mas pelo contexto nós vemos que ele já experimentava, né? E aí você veja que não é tratado como pecado dentro do livro, né? Aí por aí já cai por terra a questão aí do sexo antes do casamento. Por quê? Porque você teria outros textos que trariam, supostamente, nós vamos analisar esses textos aqui, e na verdade você teria um livro inteiro que demonstra que isso não é pecado. Cântico 7:11. Venha, meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias. Nós temos lecado de nesse, raçá de nalina becafarim, que significa: anda, o meu amado, que saiamos do campo, que pernoitemos nas aldeias. Ninguém passa a noite colhendo o que for no campo, pois não existe iluminação para isso. Tá? Os campos não tinham iluminação, não tinha energia elétrica naquela época. Era tudo escuro e as pessoas não colhiam nada à noite. Tá? Aqui a linguagem novamente expressa o desejo da amada em passar a noite com o seu amado para satisfazer os seus desejos. Isso aqui é o que o texto tem demonstrado de forma clara. 7:12. Levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides, se abre a flor, se já brotam as romeiras, dar-te-ei ali o meu amor.
Nashkima Lakeramin, Nire Imparra, Hagfen Pitar Remassadá, Hanesu, Harimonin Sham Eten Et Dodai Lak. Significa que madruguemos para os vinhedos, que vejamos se floresce a videira. Fica aberto o botão de flor, enfloram as romãzeiras. Lá darei os meus amores luxuriosos para ti. Será que é amores luxuriosos? A Septuaginta versão siríaca e Vulgata, em parte, atestam a expressão tus mastus mu, os mamilos meus, no lugar da expressão dodai, que é os teus amores luxuriosos, tá? Então aqui o texto ficaria ali, ó. Lá darei os mamilos meus para ti. Então, ou seja, lá está falando que vai para o campo, para os vinhedos, para dar os mamilos delas para o seu amado, tá? Cânticos 8:1. Tomara fosses como meu irmão que mamou os seios de minha mãe, quando te encontrasse na rua beijar-te-ia e não me desprezariam. Aí nós temos a expressão mi yeteneika, que ali onek, sheti e mi. Quem te daria como irmão para mim o que mama os seios de a minha mãe? Por acaso o amado mamava também na mãe da sua amada? Aí vem a pergunta, porque o texto fala, quem te daria como irmão para mim o que mama os seios de minha mãe? Ou seja, ele mamava também na mãe dela. Aqui é uma referência a esse amado possivelmente ser da mesma família dessa mulher, tá? Aí na questão aí, tem um livro, um vídeo aqui no meu canal do YouTube, 2 vídeos que eu quero indicar para vocês. Se é pecado fazer sexo, se é pecado se divorciar, para você que é casado, para você que namora, para você também que é solteiro, existe esse vídeo aí com mais de 1 hora de conteúdo, tá? Vocês vão ter as questões envolvendo vários outros textos que as pessoas utilizam também para poder falar sobre a questão do adultério e de sexo antes do casamento. E outro vídeo também que é o vídeo sobre o levirato, tá? É um vídeo sobre o levirato. Se ele não saiu aqui no canal, ele vai sair futuramente, tá? E vocês vão poder estar assistindo aqui no canal em relação a essa questão do envolvimento entre parentes, tá? Para vocês compreenderem essa questão aqui desse versículo 1 aqui do capítulo 8. Cânticos 8:10. Eu sou um muro e os meus seios como as suas torres. Sendo eu assim, fui tida por digna da confiança do meu amado. Aí nós temos a expressão aqui, ó. Veshadai Kamigdalot, que é os seus seios como as torres. Comparações como essas são feitas ao longo de todo o livro para expressar o desejo do amado e sua amada e não vemos serem repreendidas como pecado, tá? Em momento algum isso é demonstrado como pecado dentro de todo o livro que nós fizemos a análise aqui. Agora nós vamos para outra parte, pessoal, que é uma parte aí interessante. Lembrando que se você quiser adquirir esse esboço, você pode aí entrar em contato comigo, tá? Os contatos estão na descrição do vídeo, você pode entrar em contato, adquirir esse esboço e ajudar o meu trabalho. Não deixa também, pessoal, de compartilhar, vai compartilhando essa mensagem para outras pessoas, para elas terem acesso a isso aqui, porque muitas pessoas sofrem com essa questão. Tem pessoas que pensam até em tirar a própria vida por conta disso, tá? Por acharem que estão vivendo uma vida de pecado, e na verdade não estão fazendo nada que o texto bíblico proíba, tá? Então nós temos aqui, nós vamos entrar numa questão interessante que é a história do sexo antes do casamento, tá? Vocês vão saber da onde que vem essa questão das pessoas tratarem o sexo antes do casamento como pecado. Em momento algum, o sexo é condenado nesse livro, o livro de Cantares. Pelo contrário, ele é demonstrado de forma explícita, mas foi ocultado pelos tradutores bíblicos, tá? Momento algum, no livro de Cantares, é tratado como pecado. Pessoas se apoiam na palavra fornicação para dizer que é pecado fazer sexo antes do casamento. Então, muitas pessoas pegam essa palavra, esse vocábulo fornicação, para falar que ele se refere ao sexo antes do casamento. Mas será? Vamos ver aqui, ó, se realmente essa palavra é uma palavra que espelha o que está dentro do texto bíblico. Mas essa palavra não se encontra na Bíblia. Ou seja, é uma palavra que fornicação vem de fornices ou fornix, abóbada ou arco, que era o arco da porta sobre o qual as prostitutas romanas se exibiam. As mulheres romanas que não tivessem pai, marido ou filho do sexo masculino deveria ficar dentro dos limites da casa de seu suposto dono, homem ou protetor,
Por esse motivo, não podiam passar dos limites aonde se situava o arco fornice. Fornicação, fornax, que na mitologia romana era uma deusa dos fornos, aonde se cozia o pão, e uma deusa do lar. As festas em sua homenagem eram chamadas fornicais ou fornicales, tá? As referências bibliográficas estão todas discriminadas no esboço para vocês, tá? Quem adquirir vai ter todo esse material aqui. Os fornos romanos que tiveram os seus nomes derivados do nome dessa deusa eram próximo dos arcos dos aquedutos, que eram chamados de fornix, onde havia aglomeração de pessoas para espantar o frio e a fome. Ali as prostitutas ganhavam o seu pão, origem da palavra meretriz, do verbo merece, merecer, o seu ganho. Os sacrifícios a essa deusa consistiam em apresentar uma salsa de mola e o queimar a espelta preparada em um moinho e tostada no forno de cada cúria. Seu culto está associado ao de Vesta, já que ambas estão associadas à representação pelo fogo, daí o motivo da palavra fornicação, que se refere às relações sexuais. Daí também surgiu a ideia de associação dessa palavra com o sentido de queimar de desejo, tá? O anseio de querer comer o pão assado associado ao desejo de ter uma relação com um determinado indivíduo. É um termo latino e não deveria estar em nossas traduções bíblicas porque não apoia os vocábulos da língua do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Então, o que acontece, pessoal? As pessoas pegam aí esse termo fornicação como se ele fosse um termo bíblico, mas na verdade ele não é. Elas pegam esse texto, esse vocábulo fornicação, para falar, olha, aqui está proibido a relação entre pessoas solteiras, mas na verdade esse vocábulo ele não faz parte do texto bíblico. Aí nós temos aqui, ó, a Septuaginta, ela vai trazer uma pequena expressão que eu fiz questão de trazer essa questão, que ela traz aqui, Eurekarim enantion, ou seja, a Septuaginta vai trazer essa expressão, né, que é Eurekarim enantion, que significa encontrar causa contrária. Eure tem um significado de encontrar, obter, conseguir e perceber. Karim tem um significado de ser por causa de, em nome de, é usado como forma de reprovação, tá? E enantion com significados na presença, aos olhos e diante. Então a Septuaginta vai trazer essa questão, ou seja, uma pessoa que encontrou, obteu ou conseguiu uma causa contrária contra a mulher, isso aqui se referindo ao texto de Deuteronômio capítulo 24, tá? Versículo 1. Tem também o significado que pode, ou seja, por causa disso, essa causa contrária, ou seja, tem um significado de reprovação, e pode significar que ele encontrou, ele obteu, ele conseguiu ou percebeu, ou seja, uma causa contrária na presença ou aos olhos ou diante dele, né? Então, significa isso aí. O texto hebraico vai trazer o seguinte, ó. Nós temos a expressão que é a tradução literal do verso aqui, que é a expressão que nós vamos estar analisando, que é essa expressão nudez de algo, tá? Que é erevat davar. Nós temos aqui, ó, quando tomaram homem, mulher e casar com ela, e acontecer se não encontrar graça aos olhos dele, porque encontrou nela nudez de algo, então escreverá para ela documento de repúdio e entregará na mão dela e a deixará ir desde a casa dele. Nós temos a expressão aqui, ó, erevar, que é a expressão que traduzida como nudez ou vergonha. Ela provém de ará, que significa pôr a descoberto, descobrir, derramar. A palavra possui cognatos em árabe, araia, estar nu, fenícios, desnudar, e o acadiano uru, nudez, local deserto e desolado, e do ugarítico ri, que significa nu, tá? O texto de Deuteronômio está em um contexto de casamento e não relações de pessoas solteiras, tá? Se você for pegar o contexto de Deuteronômio capítulo 24, onde as pessoas gostam de se utilizar, que falam que Jesus se utilizou desse texto, pois é, está no contexto de casamento e não se refere a pessoas solteiras, tá? Nós temos aqui Mateus 19, olha só o que Mateus 19 vai trazer. Lego de rimen rotiros an apolicetengunai cautume epiporneia caigamese além moicatai. Tradução, digo e a vós, que quem divorciar a esposa dele, senão por imoralidade casar com outra, comete adultério. O texto de Mateus também está em um contexto de casamento e não se refere a pessoas solteiras, tá? Então o texto está falando dessa questão do casamento e também não fala de pessoas solteiras.
1 Coríntios capítulo 7, versículo 2. Por causa das más as imoralidades, cada uma sua própria esposa tenha e cada uma o próprio marido dela, que também traz o vocábulo porneias aqui em vermelho, aqui que eu fiz questão de destacar para vocês verem, tá? Porneias, olha lá, ó, dia de tas, porneias, escatos, tá? Então traz essa questão aí também, porneias, que também o texto de Coríntios está no contexto de casamento e não se refere a pessoas solteiras. Se você pegar o contexto de Coríntios, você também vai ver que fala de pessoas casadas e não solteiras. Então, tanto o Deuteronômio, Mateus, se for pegar também Marcos, que é a construção semelhante, também vai estar da mesma forma. 1 Coríntios também vai trazer da mesma forma. Nós temos o texto de Atos 15, 29. Esse texto aqui muitas pessoas gostam de utilizar para falar também de uma suposta proibição. O texto vai trazer apekestai, idolotiton, kai aimatos, kai pinicton, kai porneias, ex on diaterontes ealtus e praxeste aroste, que significa abster-vos de coisas sacrificadas a ídolos e de sangue, e de sufocados e de imoralidade sexual, de os quais, guardando a vós mesmos, bem fareis, passai bem. Então aqui é uma tradução mais literal, tá, pessoal? Então muitos pegam esse texto para falar, tá vendo? O texto está falando para fazer se abster, mas vamos ver se abster é alguma proibição realmente. Olha lá, apekestai tem o significado de evitar, restringir, não fazer, reter e afastar. Não é uma proibição, mas a orientação a respeito de algo. Orientação cabe ou não a pessoa fazer sem nenhuma obrigação moral, tá? Orientação cabe isso. O texto de Atos traz uma sugestão e não uma proibição. Então Atos vai trazer isso. Ele vai trazer uma sugestão e não necessariamente uma proibição, que se é uma sugestão, não é uma regra que deve ser seguida. A pessoa segue se ela quiser ou não, tá? Então já começa por aí também essa questão. Porneia vem de pornê, forma feminina que se refere a alguém que vende o seu corpo, prostituta ou prostituto também. O termo também era utilizado para os comerciantes de mercadoria. O vocábulo é aplicado em contextos de relação conjugal e jamais em relações entre solteiros, tá? Então todos esses contextos que nós estamos vendo aqui não se referem a relações de pessoas aí solteiras, mas relações de pessoas o quê? Casadas, tá? Se refere a contextos onde estão pessoas casadas e não pessoas solteiras, e nem se refere também à prostituição, porque o termo porneia, ele tem uma gama de significados, tá? É traduzido principalmente no texto de Mateus como relações sexuais ilícitas, que hoje eles colocaram como fornicação, mas na verdade não é fornicação, como nós estamos vendo aqui no presente estudo. O sentido de porneia tem levado alguns a enxergarem a fornicação no casamento. Isto é o adultério. Assim acham que há permissão de divorciar somente nesse caso, como feito em igrejas ortodoxas e protestantes. Vou beber uma água aqui, pessoal. Nesse sentido, seria de esperar outro termo, que é o termo moikei. Então, quando você fala de adultério, quando você fala ali de um adultério entre pessoas casadas, lembrando que eu tenho esse vídeo do casamento, por isso que eu falei para vocês pesquisarem, que lá eu explico essa questão da onde que se encontra o adultério, como que se dá o adultério entre pessoas solteiras? Não, o adultério se dá entre pessoas casadas. Mas só que para você ter o termo adultério, você teria que utilizar esse vocábulo moikeia. E o vocábulo moikeia que é o vocábulo utilizado para a questão do adultério, só que tem um problema. Só envolve questões de pessoas casadas, tá? Não pessoas solteiras. Ao contrário, no contexto onde está inserida porneia, parece ter o sentido técnico de zenute. Muitos sugerem dessa forma, prostituição, que é aplicado a toda união tornada incestuosa em virtude de um grau de parentesco pela lei, tá? Alguns interpretam dessa forma, que essa prostituição que está sendo traduzida, como muitos gostam de traduzir como prostituição, significa relações incestuosas lá de Levítico capítulo 18. Eu explico isso também no vídeo do casamento, tá? Que ali a relação sexual ilícita, ela tem a ver também com uma das coisas que é considerado como relação sexual ilícita, é justamente o sexo entre parentes, tá? Uniões semelhantes, legalmente contratadas entre pagãos ou toleradas pelos próprios judeus, no caso de prosélitos, deviam ter criado dificuldades nos meios judaico-cristãos, legalistas como o de Mateus, quando tais pessoas se convertiam.
Daí a ordem de romper essas uniões irregulares que não eram, em suma, senão falsos casamentos considerados por eles. Ou seja, como em Esdras capítulo 10, né, que também eu falo no vídeo sobre o casamento, é sobre essa questão. Ou seja, pessoas que têm a fé no Deus vivo deveriam desfazer seus casamentos com os incrédulos, ou seja, pessoas que não tivessem a mesma fé, essas pessoas deveriam desfazer seus casamentos e se casar novamente com outra pessoa que tivesse a mesma fé. Por aí você vê que se for levar por esse lado do radicalismo, muitas pessoas que estão dentro das igrejas aí vão ter que divorciar, né, gente? Então por aí não dá, né? Por aí você já vê que não é esse tipo de interpretação que cabe. Então aqui eu estou trazendo para vocês uma questão dentro de materiais que eu possuo, tá?